Boa noite. Vocês me veem aqui, né? Apesar do meu tamanho. É porque eu pedi para ficar embaixo, porque eu fico lá em cima e eu não dou conta, porque eu vou para perto, vou atrapalhar, inclusive, né? Porque eu não consigo. Bom, gente, eu me chamo Iliana, né? Então, como vocês viram lá no cartaz, provavelmente já viram meu nome, né? Iliana Fraga. Eu sou casada há pouco mais de 7 anos. E eu sou também... Bom, aí a gente vai falando de profissão, né? A gente vai falando ao longo da palestra. Eu vivi uma experiência missionária, né, por alguns anos da minha vida. Não sou de família católica, né? Apesar de ter sido batizada quando eu nasci, né, porque a família, os parentes do meu pai, né, falaram que não, é importante batizar, é importante. Aí minha mãe batizou, mas não fui criada, porque minha mãe era testemunha de Jeová, né? Então eu cresci para os que estão crescendo na fé, né? Eu cresci na seita Testemunha de Jeová. E aí, só que a minha mãe, por ocasião da separação do meu pai, saiu e eu fiquei perdidinha no mundo, né? Assim, para onde eu vou? Não sei, ninguém tinha referência nenhuma para me dar. E aí, por um cuidado de Deus, né? Eu falo que foi Deus que quis muito me trazer de volta. Deixa eu pegar essa menina rápido, porque pode ser que alguma coisa dê errado, né, no meio do caminho. E aí, com 14 anos, eu então voltei para a Igreja Católica, né? Não tive uma vida louca, não, né? Mas só não tinha religião, né? Não conhecia a verdade, não tinha base cristã, não tinha fé, né? Não tinha nada. Então, aos 14 anos, eu voltei para a igreja. Daí fiz primeiro Eucaristia, né? Crismei, enfim. E aí, depois disso, então, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, mais ou menos, eu respondi um chamado particular, né? De uma vocação particular, de uma nova comunidade aqui mesmo da Grande Vitória. E dediquei a minha vida exclusivamente por 12 anos. Né? E fiquei 12 anos com dedicação exclusiva dessa comunidade, como na missão, né? Sendo missionário, viajando, pregando, né? Me formando. E dentro dessa comunidade, então, eu conheci que hoje é o meu esposo. Né? Nós nos conhecemos lá. Eu estava até contando aqui agora que, na verdade, ele diz que já me conhecia antes, já tinha me visto antes. Mas eu não tinha visto ele ainda, né? Meu olho ainda não tinha brilhado ainda. E aí, então, nos conhecemos na comunidade e foi quando eu aprendi o método Billings, que é um método de planejamento natural, que nós vamos falar, na verdade, ó, tá vendo? Ele está lá no final, então nós vamos falar lá no final. Tá? Então, eu passei a viver, né, o método Billings, então eu vivo o método Billings há 9 anos. Sou instrutora do MOB há 4 anos, vai fazer 5 anos, que eu instruo casais, né, mulheres e casais, no método Billings. Tem gente que fala assim, nossa, mas da onde? Aonde? Porque ninguém sabe disso, né? Pois é, a gente não fala disso, né? Na igreja a gente ainda fala muito pouco a respeito de planejamento natural, né? Ou algumas pessoas dizem assim, se você não se prevenir, a igreja não vai sustentar seus filhos, não, hein? Já ouvi isso. A igreja não vai sustentar seus filhos. Então, eu vou fazer o quê, né, da vida? Então, já que... Não, mas... Então, vamos tomar remédio, né? Vamos tomar remédio. Não, mas a igreja não deixa tomar remédio. Bom, você vai fazer o quê, então? Se eu não posso tomar remédio, a igreja também não vai sustentar os meus filhos, todos que eu tiver... Que caminho eu vou ter, né? Então, o planejamento natural da família, ele parte desse ponto. Tipo assim, qual é a opção que os casais dentro da igreja possuem para planejar as suas famílias, né? Então, é a via que a gente tem, né? Então, eu instruo casais no método Billings aí esse tempo todo. Estou aqui pertinho, em Coqueiral de Itaparica, instruo na igreja lá, atendo os casais lá na igreja, do Padre Gudialas. Então, os que quiserem depois, inclusive, né, podem ir lá. E hoje,
uma coisa que eu faço também muito, que é uma das minhas paixões, né, na vida, é ser doula. Quem sabe o que é ser doula? Ufa, obrigada. Porque esses dias, no elevador, né, eu estava conversando com uma moça, minha vizinha, do prédio, e aí uma outra ouviu a conversa, né? E aí ela se meteu na conversa, porque ela precisava de uma receita para comprar amoxicilina na farmácia. E aí, como ela viu eu falando de parto, né, e de gestante, ela disse, é médica? Eu falei, não, eu sou doula. Dou o quê? Sou doula. E o que faz isso? Aí foi o tempo dela chegar no andar dela e eu tentar explicar, né? Então, eu sou doula, né, há 1 ano, pouquinho tempo, né? Mas é uma coisa que eu descobri, né, e me apaixonei pelo mundo do nascimento, né, da assistência humanizada ao parto, né? Então, a doula, ela é uma acompanhante de parto. Eu falo, eu acompanho a mulher. Aí, esses dias, mas você faz o quê? Você fica do lado dela? Sim, exatamente isso, eu fico do lado dela. Porque muitas vezes os médicos estão preocupados com muitas coisas, né? Menos com a mulher, assim. Então, a gente fica do lado dela, né? Então, a doula, ela tem recursos, né, para alívio de dor, né? Então, a gente acompanha todo o trabalho de parto e prepara a mulher para viver a experiência do parto, né? Então, é um lugar também que eu me apaixonei e que, na verdade, veio não só para somar, né, mas também para unir aquilo que eu já faço, que é acompanhar os casais, né? Eu também sou terapeuta de família, então eu atendo casais, né? E você olhar para os casais e ver o processo que eles estão vivendo, atendo no método Billes, então você vai acompanhando o casal ali, né? E às vezes vem um casal que deseja muito a gravidez e não está conseguindo, né? Eu já fui chamada de encantadora de grávida. Uma vez, um amigo indicou uma mulher para me procurar, que ela queria muito engravidar. E ele disse, não, eu vou te dar um nome e você vai lá procurar ela, porque ela é encantadora de grávida. Aí eu ouvi aquilo, né? Ela disse, mas eu não estou grávida. Ele, então, ela vai fazer você ficar. Falei, eu não faço isso de jeito nenhum. Não faço ninguém ficar grávida, né? Mas é porque a gente ajuda. Quando a mulher tem o desejo de engravidar e ela conhece a sua fertilidade, o que acontece? Ela engravida, né? Então, na verdade, não sou eu que faço, né? Eu só ensino ela a se conhecer. Mas, enfim, gente, nós vamos falar isso tudo hoje. Isso para vocês saberem um pouquinho quem é esse ser humano que está aqui falando para vocês, né? Ao longo da minha vida missionária, estudei, né? Estudei teologia, estudei antropologia. A gente vai estudando ao longo da vida para ser melhor, né? Que eu acho que uma coisa que esse grupo, inclusive, nunca consegui vir, tá? Peço desculpa, inclusive, a coordenação. Sempre tem vontade, mas nunca vim mesmo. Mas é uma proposta muito enriquecedora, né? Porque a gente não tem... como é que a gente vai estudar mais? Como é que a gente vai conseguir estudar sobre determinado assunto sozinho? Muitas vezes a gente não consegue, né? Não tem uma ajuda oportuna, né, que faça isso conosco. E eu tenho visto, né, tenho acompanhado à distância, mas tenho visto o quanto esse grupo tem ajudado, né? Então, vocês que estão vindo, beleza, né? Muito bom. Quem aqui é casado, levanta a mão. Beleza. Quem está namorando? Ou noivo, né? Aí, preparando para o casamento. Então a maioria de solteiros. Ótimo. Vocês são casados ou são solteiros? Tá. Eu vi a mão levantar. Ótimo. Então tá. Então estamos falando para grande maioria solteiros. O nosso tema de hoje, então, a igreja, os métodos contraceptivos e o planejamento familiar. Esse é um assunto, gente, muito simples, apesar de parecer difícil, mas ele é muito simples, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um terreno que a gente pisa com muito cuidado, por muitas coisas que a gente ouve dentro da igreja e fora dela, né? Então, nessa noite, a proposta... Eu preciso de ajuda para me controlar no tempo, ok? Porque senão eu vou embora.
Então a gente ouve muitas coisas, ouve muita história, ouve muitas opiniões, e muitas vezes essas opiniões não estão naquilo que realmente a igreja diz. E esse grupo é para isso, né? Para a gente crescer na fé. Então, se a gente professa uma fé, se a gente professa uma fé católica, então o que a Igreja Católica diz a respeito disso? Métodos contraceptivos e planejamento familiar, né? Natural. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai abordar sexualidade humana. Para falar de contraceptivos e planejamento natural, a gente precisa entender um pouquinho sobre sexualidade humana, abertura à vida, planejamento familiar, paternidade responsável, contraceptivos artificiais, naturais, e o que a igreja diz a respeito de tudo isso. Bom, quando nós falamos de sexualidade humana, principalmente nós que passamos por um processo de conversão, né? Então a gente está lá vivendo a vida, né? Do jeito que a gente foi criado, ou que a família ensinou, ou que a gente aprendeu na televisão, ou que aprendeu na revista Capricho, né, lá na adolescência. Então, a gente vive a vida assim, do jeito que a gente acredita que está certo. E quando a gente passa por um processo de conversão, nós passamos a enxergar a sexualidade de uma forma um pouco equivocada. Quando a gente fala assim... A gente ouve muitos testemunhos, inclusive, né? Porque eu vivia no mundo e eu vivia uma sexualidade desregrada. Já ouviram essa expressão? O que é viver uma sexualidade desregrada? O que é para você isso? Fala aí alguém assim, acho que é isso. O que é sexualidade desregrada? Fora do casamento. O que fora do casamento? Fazer sexo fora do casamento. O que é uma sexualidade desregrada? Lá de cá agora. Só um, assim. Buscar o prazer carnal, esquecendo o espiritual. É isso que a gente entende por sexualidade. Nós resumimos sexualidade à genitalidade. Ou seja, uma pessoa que vive uma sexualidade desregrada é porque é uma pessoa que faz sexo de torta e direita, né? Pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela tem uma vida genital ativa. E isso não está certo. A começar aí, isso não está certo. Pode passar, Vitor. Lá em Gênesis 1, 26, diz assim: Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Deus cria o ser humano. Deus criou o homem e criou a mulher. Quando Ele cria, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, certo? Quando Ele nos cria, então Ele nos dá uma identidade. E a minha sexualidade é o centro da minha identidade. Ou seja, todo o meu ser compõe a minha sexualidade. Minha sexualidade não está resumida nas partes genitais. Todo o meu ser diz quem eu sou. O meu jeito de andar diz do meu ser mulher. O meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, de sentir, de ouvir, de tocar. Tudo isso fala do meu ser mulher. Que é a minha sexualidade. Quando a gente preenche o formulário lá, sexo, masculino e feminino. Não tem? Ali já está falando o que é sexo.
O que é sexualidade? E a nossa mente resume a nossa sexualidade somente à genitalidade. Então, quando eu tenho uma relação com uma pessoa, eu estou expressando todo o meu ser mulher, dizendo de quem eu sou. Então, quando Deus cria homem e mulher, Ele nos dá essa identidade. Então, eu não posso dizer que eu estou vivendo uma sexualidade louca. Porque não, na minha vida eu estou andando direitinho, é só nessa áreazinha aqui que está meio torto, né? Às vezes. Entende? Eu resumo tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu sou, muito mais do que eu vivo, mas aquilo que eu sou. E por isso nós temos a sociedade, nós não, né? Imagino que quem está aqui está buscando algo mais, então a gente já é um pouquinho diferente, né? do que a sociedade inteira pensa. Mas a sociedade hoje, ela tem ferido tanto a sexualidade, porque tem deformado a identidade. E fere a identidade ao deformar a sexualidade. Consegue entender? Está tudo sendo deformado, está ficando tudo distorcido. Se a gente volta lá no início, lá no Gênesis, não, eu sou muito mais do que só uma genitália. Eu sou mais que isso. E aí é quando lá na frente a gente olha assim, não, os solteiros principalmente, né? Quando Paulo diz lá, né? É melhor que não tenha mulher, mas se for para ficar também doido pela vida, case e fique só com uma, né? Os meninos solteiros principalmente falam, nossa, eu preciso casar, você não está entendendo? Preciso. Meninas também. Tem meninas que têm uma libido muito alta, né? Níveis hormonais altos, que sobem e quase só pelas paredes junto, né? De desejo sexual. E acha que só casar, não, porque aí, né, no casamento pode ir à vontade, todo dia vai fazer bem pra caramba pra mim. Casa pra você ver. Pergunta aos casados aí, se é assim, né? Quando a gente fala para jovem, porque jovem acha que, nossa, não vão casar, não vão ter relação sexual toda noite. Não, filho, porque quando casa a vida muda, né? Não é assim, marcar X todo dia no calendário. Não, não é. Não é mesmo. Né? Quando você olha o mês todo... Para quem vive método Billes, então, olha aquele gráfico limpo, né? Puxa, não tem nem um coraçãozinho aqui nesse ciclo. Acontece, né? Porque o jovem é que está com essa energia toda e ele está focado em outras coisas. E quando a gente casa, as coisas realmente mudam, né? Não que deixou de ser bom. A gente vai ver também, inclusive, melhor já já. E aí, então... Senão eu me perco, eu tenho que olhar lá, tá? Deus cria, então... Homem e mulher, Ele nos dá identidade, uma identidade. E ao nos dar uma identidade, Deus poderia ter criado só homem, não poderia? Criou o homem e beleza. Ia ser bem melhor, né? Não ia ser nada, né? Ia ser muito chato. Imagina, gente, só homem no mundo. Que troço mais sem jeito que ia ser. Ao mesmo tempo, se Deus resolve criar a mulher primeiro, meu Deus, nem a gente ia se suportar, eu acho. Porque ia dar um negócio de doido na cabeça, né? Porque é assim, somos diferentes. Deus nos deu uma identidade, uma sexualidade feminina e uma identidade e uma sexualidade masculina. E aí é quando nós então nos tornamos complemento. Deus nos criou diferentes para sermos complementos um para o outro. Nós somos iguais e não devemos ser iguais. Essa história de que mulher é igual a homem, não é. Não é igual. É diferente e a gente precisa aceitar isso. Mulher fala mais mesmo. Tem 3.000 palavras a mais para gastar no dia. Homens, aguenta, filho. É assim mesmo.
A não ser que ela passe na casa da amiga, gaste as 3.000 antes de chegar em casa. Quando eu casei, eu fazia isso. Fica a dica. Márcio falava assim, Márcio é meu esposo, e a gente morava nessa comunidade. E ele falava, olha só, quando a gente casar, quando você chegar da missão, antes de chegar em casa, passa na casa comunitária, conversa com as suas irmãs solteiras lá, depois você vem para casa. Hoje nós não estamos mais nessa comunidade. E ele tem que me aguentar. Porque eu não tenho mais a casa comunitária para gastar. E aí tem dia, e como eu trabalho por conta própria, né? Na terapia, na doulagem, então muitas vezes tem dia que eu fico o dia inteiro em casa. Sozinha, gente, pensa. O dia inteiro sozinha. Fazendo polvo, costurando, estudando, preparando chá, escaldar pé. Eu fico o dia inteiro em casa sozinha. Quando ele chega, eu quero falar. E olha que eu fiquei em casa sozinha. Mas eu quero falar tudo o que aconteceu no meu dia. E aí ele olha para mim e fala assim, olha só, 3 assuntos eu aguento, mas 5 eu não dou conta. 5 eu não consigo. Para no terceiro, respira. Vai respirar um pouco, depois você volta. Nós somos diferentes. Mulher tem um olhar voltado para tudo que está acontecendo. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Pergunta se o homem consegue. Não consegue. Não mesmo? E não consegue. É problema e defeito dele? Não, é da natureza. Deus fez ele assim, perfeito assim, não dando conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Pensa num marido que a mulher chega para ele e fala assim, meu amor, bebê está aqui na banheira, vigia ele rapidinho para eu ir lá tirar a roupa do varal que está chovendo. Mas aproveita para vigiar o leite, porque pode ser que entorne. Não dá. Se fosse a mulher, ela daria um jeito. Mas, sendo homem, ou você tem menino afogado, ou você tem leite derramado. Não dá para fazer as duas coisas. E Deus nos fez assim. Aquilo que falta em mim, o outro completa. Né? Toda a calma e objetividade do homem que muitas vezes nós precisamos. Porque a gente gasta tanto, mas para, respira, minha flor, respira e pensa, olha para frente. Mas aquilo que falta nele, nós completamos. E foi Deus que fez assim. Lá no catecismo da igreja, diz que Deus criou-nos iguais enquanto pessoas e complemento enquanto identidade. Somos pessoas, né? Ser humano. É isso que o catecismo quer dizer. Somos seres humanos, iguais em importância. Mas somos totalmente diferentes, para que nós sejamos complementos. E foi Deus que criou isso, porque essa é a forma perfeita. É a forma perfeita que Ele achou. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis 1:28, Deus diz assim, seguindo, né? E Deus os abençoou, depois que Ele cria homem e mulher, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Qual que é a ordem de Deus, então? Não ouvi. Qual que é a ordem de Deus? Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus cria homem e mulher e diz, sede fecundos e multiplicai-vos. Então, quando Deus diz, sede fecundos e multiplicai, primeiro Ele abençoa, né? Deus os abençoou. E quando Deus nos cria, nos dá uma identidade, uma sexualidade, nos faz complemento um para o outro, Ele cria ato conjugal também, né? Quando Ele diz, sede fecundos e multiplicai. Como é que a gente vai multiplicar?
Osmose, não, né? Não vai grudar assim do ladinho do outro, esfregar a pele e vai nascer menino. Não nasce, né? Então, Deus cria a relação sexual de forma pura, santa, casta e perfeita. Se isso não fosse criado por Deus, existiria? Não, porque tudo que nós temos foi Deus que criou, certo? Menos o mosquito, né? Que não deve ter sido ele. Não deve ter sido. Mas, ainda assim, né? Tem um motivo, deve ter um motivo para a existência do mosquito. Deve ter. Deus, então, cria o ato conjugal. Deus nos faz uma só carne, para os noivinhos aí, namorados, solteiros que estão na preparação do casamento. Deus nos faz, quando nós casamos, uma só carne. E na relação sexual, Ele nos dá o prazer sexual. Sexo não é sujo, sexo não é impuro, prazer não é errado. Pelo contrário. A igreja nos diz que nós podemos procurar o prazer na relação sexual. Por quê? Porque tem que ser bom. Porque tem que ser bom. Se Ele nos deu lugares no corpo do homem e da mulher para sentir prazer, para que serviria se não fosse para sentir prazer? Então joga fora, né? Mas se Deus criou tudo bom e perfeito, com essa única função. O corpo da mulher tem um órgão um negócio desse tamanhozinho, que só serve para dar sensação de prazer. Então, o prazer vem de Deus. E é bom que seja, porque a relação sexual, aqui ó, no catecismo também, tá? Eu já coloquei aqui para a gente não precisar pegar. O ato sexual possui dois aspectos, unitivo e procriativo. E o homem não pode alterar por sua iniciativa própria esses dois aspectos. O ato sexual, então, criado por Deus, tem duas funções: unir e procriar. Para unir, então, o casal, muitas vezes a gente faz essa comparação, né? O sacerdote, quando ele celebra a missa e ele realiza a transubstanciação, né? A pessoa de Cristo ali transubstancia corpo, né? Pão e vinho em corpo e sangue. Ali o sacerdote renova todo o chamado e a vocação dele ao ministério do serviço, né? Pelo sacerdócio. Então ele renova o chamado dele. Da mesma forma, o casal, quando tem uma relação sexual no seu leito conjugal, ali também acontece a renovação do matrimônio. Porque é um sacramento, é sagrado, é via de salvação. O que é o sacramento? Não é canal de salvação? É via de salvação. Nem todos são chamados ao matrimônio. Nem todos. Existem pessoas que são chamadas ao celibato. Seja pelo sacerdote, seja por uma congregação religiosa, ou seja chamado pessoal e particular. Vai ser um virgem consagrado a Deus. Mas existem pessoas que são chamadas ao matrimônio. E isso é importante também a gente saber. Porque quando a gente faz aprofundamento em autoconhecimento, a gente imagina agora uma cômoda com 4 gavetinhas. Primeira gaveta da cômoda, nós precisamos nos reconhecer enquanto filhos de Deus. Quando nós passamos por um processo de filiação, de nos reconhecer filhos, não enteados. Não somos enteados, somos filhos. Primeira cômoda, então, eu me reconheço enquanto filha de Deus. Primeira cômoda, não, primeira gaveta. Segunda gaveta da cômoda, minha sexualidade. Então, eu reconheço, aceito o meu ser mulher. Muitas vezes nós rejeitamos o nosso ser e a nossa sexualidade.
Nós rejeitamos o nosso ser masculino, nós rejeitamos o nosso ser feminino. Por quê? Porque a gente traz traumas da história que nos fazem negar isso. Que a gente tem referências ruins, né? Então, às vezes, a menina que viu a mãe sofrer muito, ou que passou por situações muito dolorosas, né, e negativas, nega o seu próprio ser mulher. Quantas mulheres não conseguem engravidar porque negaram a sua maternidade ao longo da vida? E aí, quando você vai olhar para a história dessa pessoa, na verdade, ela não vai conseguir engravidar nunca, porque inconscientemente ela não quer. Por mais que ela diga, mas eu quero engravidar. Não quer. Porque quando ela pensa na gravidez, quando o corpo dela pensa em engravidar, ela volta lá na infância dela, que ela tinha 10 irmãos e a mãe dela penava para sustentar todo mundo e ela quase não tinha o que comer. E ela vai dizer, imagina que eu vou ter filho, vai que passa dificuldade também. Não vou ter família grande, não vou ter filho. Entende? Então, nós vamos reconhecer e aceitar o nosso ser homem e mulher. Segunda gavetinha. Terceira gaveta. Para aqueles que possuem um chamado particular. Né? Então, você que tem um chamado ao sacerdócio, um chamado a um carisma particular, né? De uma congregação ou de uma comunidade. Então, essa terceira gavetinha também trata-se de vocação. Qual que é a minha vocação? O que Deus pensou para mim? Quando Ele fez eu vir ao mundo, né? Qual que era o plano dele? O que estava passando na cabeça dele quando Ele me fez? E a quarta gaveta é o nosso estado de vida. Faz parte da minha identidade. Se eu não fosse casada, ia estar faltando uma parte na minha identidade. O ser casada me constitui inteira. E tem gente que não tem. Tem gente que tem chamado ao celibato. Tem gente que tem chamado ao matrimônio. Às vezes, e por experiência própria, você senta e pensa assim, meu Deus, por que eu casei? Acho que a única coisa desse mundo hoje que eu queria ser era não ser casada. Para que eu fui arrumar isso na minha vida? Essa é a via de salvação que Deus nos deu. O casamento é uma via de salvação, de santificação. Porque é nele que eu me santifico. Porque quando eu caso, eu quero levar o outro para o céu. E ele também quer me levar para o céu. E é assim que nós vamos nos santificar. Então, gente, voltando lá, me ajuda, porque eu emendo em outra via aí, eu não beco e vou embora. O ato sexual, então, a relação sexual, ela tem 2 aspectos: unir e criar. Unir, como eu disse, é a renovação do casamento, né? Então, é bom para o casal manter relações sexuais. Por quê? Porque isso une. Quando um casal casado, e que fique bem claro aqui, não falei no começo, né, mas que fique bem claro, relações sexuais só dentro do casamento, ok? Isso já está bem entendido, né? Não preciso falar. A gente pode até falar depois, mas relação sexual a gente entende dentro do casamento. Então, quando um casal, você olha um casal casado, que não tá, sabe aquele casal que você olha, o negócio ali tá meio cheio de treva, né? Assim, tá negócio meio estranho no ar. Pode saber que a vida sexual deles também não tá boa. Porque o que une o casal? A relação sexual, diz o catecismo da igreja, que a relação é para unir. Então, quando eu tenho uma vivência sexual com meu esposo, eu estou mais unida a ele. Então, juntos, unidos e renovados, nós conseguimos enfrentar os desafios do dia. Mas se eu não tenho isso aqui, então eu vou enfrentar como? Descabeçado do jeito que a gente já está vindo há alguns dias. Então, você vai assim, ó. É cíclico. Então, se eu não tenho uma vida sexual boa, que me une, dificilmente eu vou ter uma vida de relacionamento que seja unida, que flua, que seja feliz. Aquela história de não, a gente briga sim, mas à noite a gente se dá bem.
Na cama a gente se resolve. Ou se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, né? Com a musiquinha sertaneja antiga. Não. Não é assim. E essas coisas vão entrando na cabeça da gente e a gente acha que é verdade. Não é. Já estamos preocupados com o tempo, tá? Vocês não se importam de sair daqui às 11, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Estou controlando o tempo. Ai, você mudou o negócio, volta aqui. Então, a gente tem... O ato sexual, ele tem essa função de unir, tá? Então, para a gente viver a nossa fecundidade, aqui a gente vai falar melhor depois. Viver a fecundidade combinada, né? A fecundidade do casal e a nossa fertilidade. Somos férteis, não somos? Deus nos fez férteis. Por isso ele diz, ele abençoa e ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, né? Enchei a terra. Então Deus nos fez assim. Então na relação sexual existe a entrega mútua de um para o outro. Eu amo tanto meu esposo que eu sou capaz de me dar a ele inteiramente. E o meu esposo me ama tanto que ele é capaz de se dar a mim inteiramente. Ok? Bom, gente, alguma dúvida até aí? Então vamos falar de uma coisa importante. Abertura à vida. Quando nós falamos de sexualidade humana, quando nós falamos de matrimônio, quando falamos de união conjugal, a gente fala de abertura à vida, né? Nós, enquanto católicos, nós somos abertos à vida. E isso, nada pode nos fazer pensar diferente disso. Nós somos abertos à vida. Isso não muda. A não ser que o Papa pense diferente. E aí ele diga que a igreja... Olha, gente, a partir de hoje, nós vamos lidar assim. Nos casamentos, beleza. E nós vamos junto. Por quê? Porque nós somos igreja. E quem manda é Cristo através dele. Então ele diz, a gente pensa igual, certo? Ah, mas eu pensava assim, não interessa. Agora o Papa está pensando diferente, nós vamos pensar junto com ele. Porque nós somos igreja. Ele é a pedra. Tá? Então, o que a igreja nos ensina? Somos abertos à vida. Qualquer cultura, qualquer mentalidade fora disso não é compatível conosco. Não combina. Né? Eu sou, na minha função de doula, a grande maioria das doulas são feministas. Feministas militantes. Pensa na mulherada braba. A grande maioria. E eu fui para Minas para fazer um curso de doulagem na perspectiva cristã. Porque o trem é tão entranhado que você fica até meio perdido, assim, o que é realmente a doulagem, o nascimento, e você fica confuso. Então, eu fui para Minas, porque lá tinha uma enfermeira que dava um curso de perspectiva cristã. O que a igreja pensa do nascimento, o que a igreja pensa do parto, o que a igreja pensa na humanização da assistência. Por quê? Porque é uma coisa também que a gente precisa pensar, mas isso é cenas para os próximos capítulos, que a gente pode falar também um dia, né? Sobre a humanização da assistência ao parto. Por que tantas mulheres hoje têm escolhido a cesariana? Cristãs, católicas. Por que essas mulheres estão desconfiando do poder de Deus e da perfeição da criação que desde o início criou o perfeito? E simplesmente agendam uma cesariana. Não quero sentir dor. E Cristo fez o que por você, ser humano?
Nascer dói. Mas e o sacrifício, né? A gente está fugindo de tudo aquilo que nos remete à dor. A gente está fugindo de tudo aquilo que é desafiador, que pode parecer difícil. Não, a gente quer o mais fácil. Tem a dor de cabeça, um remedinho que já passa. A gente quer o imediato. Então, a gente precisa pensar nisso. Tá bom? Mais cena para os próximos capítulos. Bom, aqui em Abertura à Vida a gente pode falar de N coisas, né? Famílias numerosas. Quem que é o da família numerosa aqui? Você? É? Veio de família numerosa. Mas quem que é o que a Madalena falou? Tem 3 ainda, gente, pelo amor de Deus. Imagina. Mas existe e dentro da igreja, quando a gente fala de abertura à vida, a gente fala de famílias numerosas, a gente fala de ser provida, a gente fala de planejamento natural da família também, né? Porque a gente vai entender melhor aí o que são essas duas coisas. Pode passar. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, eu fico encantada com isso. Quando Deus cria homem e mulher, Ele não fez outra coisa senão se abrir a vida. Olha que lindo. Porque Ele podia ser Ele mesmo, lindo e maravilhoso lá, né? Lá, aqui, né? Em todo lugar. E eu me basto. E realmente Ele se basta. Mas Ele quis, por amor, por uma explosão do amor, né? Porque é tanto amor que não se cabia dentro de si mesmo, e criou homem e mulher. O próprio Deus se abre à vida. E quando Deus nos faz capazes de criar, isso é fantástico. Porque Deus primeiro fez homem e mulher e Ele diz, agora eu dou esta capacidade, esse dom, esse milagre, porque a vida é um milagre, esse milagre a vocês. E como é que muitas vezes a gente quer negar isso? Não, esse negócio de abertura à vida aí, meio estranho, né? Ter filho um atrás do outro igual coelho, Deus me livre. Ser aberto à vida não significa ser coelho, ter filho um atrás do outro, tá? Mas isso são coisas que a gente ouve. E isso nos contamina aquilo que a gente realmente deve entender, né? Contamina aquilo que a igreja diz, não é o que a igreja diz, né? Mas quando Ele cria e Ele nos dá a capacidade disso, eu sou apaixonada, assim. Quando eu conheci o método Billings, e estudando, né, você entende o sistema reprodutor da mulher e todo o ciclo da mulher, o corpo da mulher se prepara para gerar. Ele muda por completo para gerar, para conceber uma vida. E aí depois, né, na dolagem, você vê uma criança nascendo, é um troço maravilhoso. Meu Deus, você pensa, mas Deus é perfeito mesmo, né? Como é que Ele cria tudo tão perfeito? Porque você vê a mulher barriguda, né? Que é barrigão, e que a menininha está lá dentro. Inclusive, gente, eu tô com uma, tá aí, rezem, porque essa madrugada pode ser. Se Deus quiser, nasce essa madrugada. Aí você vê aquele bebê, vê o bebê não, né? Vê a mulher com aquele bebê na barriga e tal, e aquele barriga, meu Deus, mas como é que esse neném vai sair daí de dentro, né? É tão grande, né? O último parto que eu acompanhei, o bebê tinha 4,4 kg, 51 centímetros, era um baita do menino. Mas nasceu lindamente, perfeito, tudo perfeito, sem nenhuma intervenção, sem ninguém botar a mão para nada. Nasceu. Deus é perfeito em toda a sua obra. E quando Ele nos faz capazes de criar com Ele, quando Ele nos dá a capacidade de também participar desse milagre, não tem como nós nos negarmos a isso. Não tem como. Daí, olha que interessante. No rito sacramental do matrimônio,
Quem já casou já passou por isso, quem vai casar vai passar. Antes da cerimônia, você vai lá no padre, né? Para ele fazer aquele interrogatóriozinho, que chama de entrevista, né? Que você passa pela entrevista, porque ele faz as mesmas perguntas que ele vai fazer na cerimônia, ele faz antes. Vai que, né? Chegar lá na hora vai dar algum problema, então é melhor fazer antes. Então a gente faz antes com o padre, né? Na época que eu casei, inclusive, tinha um padre que fazia umas gracinhas. Tem certeza, né? Me perdoe, mas eu acho uma palhaçada. Porque o negócio é sério. Não dá para ficar brincando com isso. Mas, enfim, né? Aí eu falo, olha, tomara que o padre não faça isso comigo. Porque se ele fizer, eu vou dizer, padre, o senhor lembra aquelas perguntinhas que o senhor fez comigo lá na sua sala? Então, é a mesma resposta. Então, não mudou nada, não. Pode manter que é tudo igual. Porque aí começa a fazer gracinha, né? Mas, enfim, particularidade minha mesmo. Então, lá no rito do sacramento, existe a pergunta lá, né? Você promete ser fiel, né? Respeitar, amar, sim. Você promete, sim. A terceira pergunta do rito sacramental, isso faz parte do rito sacramental, a terceira pergunta diz assim: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? O que a gente responde? Sim. Mas se a gente for olhar, às vezes o casal está casando já na meta de ter um filho só. Não, nós vamos casar e vamos ter só a menina. Porque é bonequinha. Nós vamos ter só a menininha. Ou, no máximo, vamos ter um casal. Quando a gente casa, sacramento, na frente, diante da igreja, de toda a comunidade. Nós respondemos: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar? Podia ser assim, né? Estais disposto a receber os 10 filhos que Deus vos confiar? Daí a pessoa às vezes ia parar para pensar um pouco, né? Opa, não, peraí, 10 não era combinado, não. Eu ia casar só se fosse 3, mas 10 aí, não. Bom, então a gente para aqui, cada um vai para o seu lado, para o seu canto, né? Estais dispostos a receber os 3 filhos que Deus vos confiar? 1 filho, nenhum filho, 2, 5, 7. Isso é ser aberto à vida. Porque não depende de mim. É claro que eu posso planejar, mas não depende de mim. Acolher a vida, porque os filhos são de Deus. Os filhos são de Deus. Não são nossos. São dele. E se ele quer criar, quem sou eu para impedir esse plano? Não tem lógica eu impedir. Tem gente que fala, não, mas Deus me livre. Meu primo. Tem gente, não, meu primo. Eu tenho um primo que tem 5 gatos em casa. E eu tive a felicidade de precisar passar uma noite na casa dele em São Paulo, para pegar o voo no dia seguinte. Eu falei, então eu vou ir na sua casa se cair, né? Você tem alergia a gato? Eu falei, não, tem não, porque eu realmente não tenho alergia a gato. Mas eu cheguei lá, eram 5, né? E meu nariz entupiu. E eu fiquei toda estranha. A gente tomou um café e eu fui fechando, eu fui tossindo, a garganta foi fechando, o nariz foi entupindo, o olho foi coçando. Ele, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Você falou que não tinha alergia a gato. Eu falei, não, realmente eu não tenho, mas talvez 5, talvez tenha. Eu não, acho que eu nunca convivi com 5 gatos. E aí eu falei com ele, né? Eu falei, tá na hora de começar a tirar gato e botar menino, né? Aí ele, Deus me livre. Mas por quê? Eu falei, não tem coragem não de botar filho nesse mundo de hoje. Se Deus continua gerando filho nas mulheres, é porque ele ainda acredita na humanidade, certo? Senão era só ele começar. Todas as meninas que nascerem a partir de agora vão nascer estéreis. É fácil para Deus isso. Mas ele continua acreditando na humanidade. Ele continua querendo gerar filhos.
E quem sou eu para dizer que não? Não. Aqui, você pode gerar na vida lá no vizinho. Mas aqui nessa casa, não. É uma coisa que a gente precisa pensar. E a igreja nos ensina que nós precisamos ser abertos à vida. Sim, aceitar quantos filhos Ele nos confiar. Muitos casais estão aí penando, pedindo misericórdia ao Senhor para conceber, que querem um filho. E não engravidam. O que tem? Nada. Às vezes não tem nada, mas não engravida. Cada filho tem uma missão naquela família. E nós acolhemos aquele filho e com aquela missão que ele tem na nossa família. Precisamos estar abertos à vida. Sempre, em todas as situações. Isso precisa estar na nossa boca. Quando alguém fala assim, eu uso. Não usa nada. Tem que ser aberto à vida. A fecundidade é um dom do matrimônio. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. É como eu disse, como Santo Agostinho explica, a Trindade. O pai ama tanto o filho que se doa inteiramente ao filho. O filho ama tanto o pai que se doa inteiramente ao pai. E esse fluxo de amor é o próprio Espírito. E Santo Agostinho nos ensina a pensar na Trindade. E é assim também no amor conjugal. Os esposos se amam tanto que são capazes de se doar inteiramente um ao outro. E a partir desse amor, transborda a vida. O filho não vem de fora para dentro. Ele nasce do amor, mesmo os adotados. Nasce do amor, porque eu amo tanto aquela criança que ela surgiu. Mesmo os adotados. Nasce no amor. Então, a fecundidade, ela é um dom do matrimônio. Um matrimônio que não é fecundo, serve para quê? Matrimônio é um sacramento de serviço. Então, se ele não tem fecundidade, se ele não transborda vida, tem alguma coisa fora da caixinha. Diz no catecismo, a igreja que está ao lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. A gente vai falar disso já já. Porque... já mudou. A igreja que está ao lado da vida. Então, ela ensina que qualquer ato matrimonial não pode estar fechado, Todo ato conjugal, todo ato matrimonial deve estar aberto à vida. E daí a gente entra, então, em planejamento familiar. Me ajuda, quanto tempo eu tenho? 30 minutos? Tá bom demais da conta, gente. Então, a gente entra em planejamento familiar. É justo um casal planejar a sua família e ter 2 filhos? Tipo assim, nós vamos casar e nós vamos ter 2 filhos. É justo isso? É justo, é justíssimo. É justo? Não sei, Você que vai me dizer. Então eu vou dizer agora. Planejamento familiar, ele é aceito pela igreja. A diferença é como nós planejamos essa família. Mas todo casal tem direito de planejar a família. A diferença é como nós vamos planejar. Mas é direito de todo casal fazer isso. Pode passar. O planejamento familiar se dá quando o casal planeja os filhos. Ou seja, quantos serão, em que momento e em qual será o espaçamento entre eles. Nós voltamos, então, à questão da abertura da vida, Então, quando a gente fala de planejamento familiar cristão, católico, nós dissemos que é lícito os casais planejarem a sua família. Então, a gente planeja quantos filhos nós vamos ter. Quantos filhos a gente gostaria de ter? Todo mundo faz isso, Quando a gente vai casar, a gente pensa quantos filhos. Eu queria ter 4.
pelo menos. Mas Deus não me deu nenhum ainda. Mas eu falo que eu tenho muito filho pelo mundo. Quantos eu já tenho? Eu devo ter mais de 100 no mundo. Mas meu mesmo ainda não veio para a terra, não. Então, o casal, ele pode pensar, até no noivado, né? Isso é conversa de noivado. Porque quando você casa, é para sempre. E aí você vai falar, meu amor, acho que está na hora da gente ter um filho, né? Aí, olha, mas a gente não falou que ia ter filho, não. Eu não quero ter filho, não. Para como não? Mas todo casal tem. Não, mas eu não quero. E aí? Tá bom, né? Vai ter que se resolver a partir de agora. Então, é uma conversa a ser feita antes do casamento. Quantos filhos nós queremos ter? Né? Quantos filhos a gente acha que a gente poderia ter? Como que vai ser? Então, é justo, por exemplo, um casal, na minha experiência, né, nós quando casamos, a gente combinou, né, a gente conversou antes, e a nossa intenção, o nosso desejo era esperar 2 anos antes de ter o filho. Até porque nós vivíamos nessa comunidade missionária, então nós vimos de uma vida missionária muito intensa. Então, os dois fazendo de tudo, assim. Então, bom, a gente precisa de um tempo inicial para a gente conseguir virar casado. Porque com 6 meses, eu ainda tinha vida de solteiro. Que a gente entramos numa crise braba com 6 meses de casado. A crise braba, falei, o que está pegando? E aí, quando a gente foi olhar, a gente ainda era solteiro. A diferença é que a gente dormia na mesma cama. Mantinha relações sexuais, sim, mas dormia na mesma cama. Fora isso, a gente tinha uma rotina de solteiro, como se a gente ainda não fosse casado. Então, eu falei, não, peraí, vamos frear um pouco aqui, então, a gente precisa conviver como casado. E o casal precisa desse tempo no início. Por isso que a gente fala, assim, se pode, né, se é possível, espera um pouquinho. É saudável esperar. Pelo menos 6 meses, sabe? 3 que seja, 5, 6 meses, 1 ano. Para vocês se afinarem, sabe? Quando você está bem alinhadinha, você sente o desejo. Agora, nossa, agora vindo filho, vai... É outra fase que a gente vai começar. Então, é importante conversar sobre isso. Então, a gente tinha esse combinado. Vamos esperar 2 anos, e aí, depois dos 2 anos, a gente começa a nossa fabricação, né? E a gente já tinha esse combinado, né? Então, beleza. Nosso combinado era ter 4 filhos. Nós temos 4, não posso dizer que não temos. Esses dias eu estava lendo sobre isso. Porque eu tive abortos espontâneos repetitivos. Então, nós temos 4 filhos, mas todos no céu até agora. Eu falo que na terra Deus ainda não quis. Meu negócio é menino dos outros, não é meu ainda, né? Então, a gente já teve os 4. Falou, Senhor, mas se eu puder, né? Se for do seu agrado, manda ficar aqui, né, na terra, não precisa levar tão cedo. Mas é importante você ter essa conversa. E o planejamento natural nasce aí. Quantos filhos que a gente vai ter? Como é que vai ser? A gente vai espaçar 1 ano entre eles? Você vai ter seguidinho, tipo escadinha? Ou a gente vai esperar 2 anos? Ou vai esperar 4 anos para ter o próximo? Isso é justo. E é lícito. E a igreja combina, acolhe, né? Porque o catecismo fala... Não, vou esperar, porque eu acho que a gente vai falar disso melhor. Então, o casal... O que a igreja diz, né? O casal, ele pode se planejar. Mas desde que ele esteja aberto à vida. Entende? A gente se planeja. Mas desde que a gente esteja aberto. Ou seja, olha, o nosso plano é ter 4, e se passar 2 anos cada um. Mas se entre um e outro vir 1 ano, tudo bem. Mas a gente já ia ter mesmo, né? Só deu uma adiantadinha aqui. Porque é assim. Porque tem casais que fazem, inclusive, método Billings. Eu tive um casal assim, que acompanhei assim. Você olha para o gráfico, as anotações de observação da mulher, e você olha e diz assim, como é que você ficou grávida aqui, ser humano? E aí você olha, vira o gráfico de trás para frente, de frente para trás, não tem explicação.
Aí você junta aquela junta de cabeça pensante, né? Gente, me ajuda aqui a olhar. Não tem explicação aquela mulher ter ficado grávida. Ou ela se confundiu mesmo, né? Mas nas anotações não tem explicação. Deus quis aquele filho. Era o momento deles. E aí, mas aí ficou chateada, né? E aí ela ficou bem mal, assim. Porque não era hora, enfim, e tal. Eu falei, olha, vamos esperar, né? Para ver o que Deus quer te ensinar com esse filho. Certamente, se veio, gente, é o momento. Não tem discussão. Se veio, Deus sabe, porque Deus nos conhece. Deus nos conhece. E se Ele mandou, pode ter certeza que era porque era a hora. Vai, pode passar. Tá aí, ó. Controle de... Aí a gente fala assim, então, na verdade, a gente faz controle de natalidade. Não, a gente não faz controle de natalidade. Porque existe uma diferença entre controle de natalidade e a igreja vai falar, dentro do planejamento familiar, de paternidade responsável. Então, o controle de natalidade, na verdade, usa meios, né, para controlar o nascimento. Muitos governos fazem isso, né? Cada casal tem um filho e acabou. A gente controla o nascimento. A paternidade responsável, que é o que a igreja ensina aos casais, é você usar o planejamento como instrumento, né? Daí, quase redundante, de planejar a família, com os seus nascimentos e espaçamentos. Ou seja, nós exercemos uma paternidade e maternidade responsável. Por isso o planejamento é lícito. Porque não quer dizer que eu vou ter um filho atrás do outro sem ter condições. Não. Isso não é ser responsável. E a igreja ensina a paternidade responsável. A paternidade responsável é saber que naquele momento a gente pode ter um filho. Mas, agora, por questões de saúde, por questões financeiras, por questões econômicas, por questões emocionais ou psíquicas, isso do pai ou da mãe, tá? É importante que a gente espere um pouco agora o nascimento. A gente precisa dar um tempo. Isso os casais, isso a igreja, e muitas vezes por isso os casais têm caído muito numa situação de egoísmo até, né? Porque a igreja deixa para o casal decidir qual é essa razão justa. A igreja diz, por razões justas, o casal pode espaçar as gestações. Mas quem diz que razão justa é essa? O casal. É claro que a gente orienta sempre buscar uma direção espiritual, né? Que o casal procure para ver se realmente é justo. Se ele não está indo por uma linha torta. Mas a igreja deixa para o casal decidir, né? E aí é onde a própria consciência e o amor é que vão dizer, será que isso realmente é justo? Ou é a gente que não está afim de ter mesmo? Assim, eu conheço uma pessoa que ela está com uma menina de 4 anos, e aí a filha agora começou a pedir um irmãozinho. E aí ela já dizia que não. E desde que a menina nasceu que não. E aí agora ela começou a pensar na possibilidade de ter um segundo. E a gente disse, será que não está na hora, né? Porque depois vai crescer muito, né? 4 anos já tá a menina. Assim, daqui a pouco vai esperar o quê? Ficar com 10 para ter o segundo? Assim, vai perder muito, né? O irmão, o ser irmão. E aí ela disse, não, hoje eu não tenho condições de ter 2 filhos. Falei, entendi. Porque realmente, como é que eu vou pagar a escola para 2 filhos? Eu não quero tirar minha filha de uma escola que custa R$ 1.200 por mês e colocar numa escola que custa 600, e aí os 2 podem estudar. Não, mas eu quero manter a minha filha na escola de 1.200. Isso é um pensamento aberto à vista? Isso é uma razão justa ou isso é um sentimento de egoísmo? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? É claro que a gente não julga, porque cada um tem a sua consciência, né? A gente não está aqui para julgar. Mas nós é que precisamos pensar como é que a gente vai planejar a nossa família. Será que é assim mesmo que eu quero
Será que é assim mesmo que eu quero conduzir a minha família? Planejamento natural, então, e artificial. Nós vamos dar uma corridinha, porque agora eu só tenho 20 minutos, tá? Mas está tudo bem, está tudo sob controle. Para nós cristãos, então, a gente entra aí numa linha assim, ó. Sabe aquela... Alguém já viu o pessoal fazendo slackline? Que é aquela faixa que seja... É nessa linha que a gente entra, quando a gente fala de planejamento familiar. Porque a gente pode ir por um lado muito bom e bacana, de planejamento natural, aberto à vida, de amor, de doação, e ao mesmo tempo usar tudo isso para um fechamento à vida. Então a gente entra aí num risco, né, muito grande. É diferente, por exemplo... Não, isso é que eu vou falar depois. Vai, pode passar. Esse é o cara da paternidade responsável, né? Papa Paulo VI, no ano de 1968, ele publicou uma encíclica chamada Humana Vita. Gente, vale a pena, muito a pena ler. Dessa finurinha. Fala sobre a regulação da natalidade. Então, ele... Com essa encíclica, o que o Papa percebeu? Que o mundo estava virando avesso, né? Está precisando de outra encíclica, né? Porque está de novo, está precisando retomar. Tem 50 anos ela, né? Fez 50 anos esse ano, ela faz 50 anos. Estava virando avesso. Então, o que o Papa faz? Publica essa encíclica retomando a essência do matrimônio. Então, ela fala do matrimônio e da regulação da natalidade, na verdade, planejamento familiar aí. Então ele retoma o sentido do casamento, ele retoma a importância, ele retoma a criação de Deus e do matrimônio. Então ele vai retomando o significado verdadeiro do casamento e fala sobre a paternidade responsável. Porque casais estavam já vivendo conflitos e dificuldades muito grandes por conta de não conseguir planejar a família, né? Então, ao mesmo tempo, que é bom, né? Mas isso estava trazendo problema para os casais. Então, ele faz uma convocação aos cientistas e médicos, né? Amados, achem um método para essas pessoas viverem. Porque, ao mesmo tempo que a igreja não pode aceitar um método contraceptivo artificial, ao mesmo tempo, nós temos que dar soluções para essas pessoas. Então, se virem. Foi isso que ele disse. Não nessas palavras, né? Porque Papa, pelo amor de Deus. E aí ele vai falar sobre a paternidade responsável. Não, pode passar. Isso. E aí o que ele diz? Sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si, né? Que eu citei um pouquinho antes. Processos biológicos, ou seja, a mulher, muitas vezes existem mulheres que têm uma saúde debilitada e não pode engravidar. E como é que ela vai fazer? Se ela engravidar, ela morre. Então, ela não pode, né? Então, isso entra na paternidade responsável. Opa, nós não podemos ter filho agora. Se continuar assim, nós não vamos poder ter filho nunca mais. E tem casais assim, que não podem mais se abrir, né? Tendências do instinto e das paixões, né? O Papa fala isso muito interessante, que o planejamento, a paternidade responsável, ela é um freio aos instintos e às paixões. Porque quando a gente vive, né, sem domínio próprio, né, que é fruto do Espírito, sem o autodomínio, então eu me rendo à força dos instintos e das paixões da carne. Ou seja, eu não estou dando conta e eu vou agarrar meu marido agora, porque eu preciso ter uma relação sexual. Mas se eu estou planejando a minha família e nesse momento eu estou fértil, o que eu vou fazer? Domínio próprio, bem.
Autodomínio. Eu controlo as minhas paixões e os meus instintos. Por quê? Porque eu sou ser humano racional, não sou animal. Porque é animal que vai pelos instintos, né? Ser humano não. A gente tem razão. E aí, pela graça do Espírito, eu domino as minhas paixões e a gente segue o plano. Quer esperar mais um pouquinho. Entende? Então, o planejamento familiar e a paternidade responsável entram nessa via também, né? E o método Billis ajuda bastante nisso. Não, só um pouquinho. Volta. Isso. E as condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, né? Então, agora, se eu tiver um filho agora, ele vai passar fome? Vai. Então, vamos esperar aí para a gente planejar uma poupançazinha aí de R$10 por mês, para chegar no ano que vem a gente estar com um dinheirinho para ele não passar fome. Entende? Então, essas são as razões que a igreja fala sobre o planejamento familiar, tá? As razões justas. Pode passar. Aqui. Diz o catecismo no artigo 2368. É necessário conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus e não proceder ao seu bel prazer, né? Então, eu planejo a minha família, mas ao mesmo tempo eu permito que Deus realize o plano dele na minha vida. Por isso eu sou aberta à vida, mas eu planejo a família, entende? Não são duas coisas diferentes e distintas, porque principalmente, né, tem essa linha de pensamento das famílias numerosas. Está havendo aí até, na verdade, uma discussão a respeito disso. Porque eles estão dizendo, e é claro, a gente sabe que isso é verdade, mas nem tanto também. Dizem que o viver o método Billings significa evitar filhos. Não. Viver método Billings é planejar naturalmente a família, como a igreja permite. Tá? Agora, o que é diferente? Viver método Billings com a mentalidade contraceptiva. Isso é errado. Nós não podemos viver método Billings. Eu, Williana, atendo muitas mulheres. Hoje tem havido uma procura muito grande para método Billings porque é natural. E aí as mulheres feministas, até a alma, não querem mais tomar remédio, não querem colocar DIU, não querem fazer nada disso, mas também não querem engravidar. Então, elas aprendem o método Billings, porque elas sabem que é eficaz. Então, o que algumas fazem? No período fértil, então eu uso preservativo. É da consciência dela. Eu não vou me meter. É como ela tem levado a vida. É claro que no atendimento a gente vai dar aquela evangelizada, né? Porque não tem como falar de método Billings e não falar de Deus, não falar da vida, né? Mas isso é viver método Billings com mentalidade contraceptiva, entendeu? O método Billings não é contraceptivo. O que é a mentalidade do ser humano que vive o método dizendo que é para evitar filho. A gente toma remédio para evitar o quê? Quando a gente toma um medicamento é para evitar o quê? Evitar doença, né? Então, como é que eu estou tomando remédio para evitar filho? Então, filho é doença? Como é que ficou, né? Loucura o mundo. Pode passar. Pode passar também, porque eu já falei bastante do acolhimento do plano de Deus. Vamos falar, então, rapidinho de contracepção. Quantos minutos tem? 10? 1? Que 10 minutos. Me mata do coração. Bom, vamos falar de contracepção. Desde que o mundo é mundo, se pensa em contracepção. Desde que o mundo é mundo. Desde a história do povo de Deus. Existe, eu vou falar... Deixa eu ver onde está, porque senão eu já leio para vocês. Não, está lá na frente. Então, eu vou esperar o tempo do slide. Desde que o mundo é mundo, se pensa em saciar o prazer da carne sem ter filhos. Então,
ao longo da história, foram sendo criados muitos meios. Começou-se, então, na verdade, os mais antigos relatos falam das mulheres usarem... As mulheres usavam cocô de crocodilo, faziam uma macia de cocô de crocodilo e colocava na vagina. E aí, isso fazia com que isso matava os espermatozoides. Olha que interessante. Loucura. Isso era um método contraceptivo. Depois começou-se a usar preservativos de pele de carneiro, né, feita de pele de carneiro. Ou então de saco de estopa. As mais antigas era feito de saco de estopa. Tenta imaginar isso. Saco de estopa para cobrir o pênis e na penetração o espermatozoide vai ficar ali. Imagina o sofrimento da mulher, né? No homem eu nem penso. Não me matem. Mas imagina que loucura, né? Mas era o jeito que se dava, né? Então, quando você pensa na contracepção, isso não é de agora. Não, isso é de antes de Cristo. Os egípcios usavam isso, né? Desde muito tempo. Então, essa mentalidade, isso é uma coisa que a gente precisa entender. O problema não são os meios, os instrumentos. A Heloísa, que foi presidente da Semplafam por muito tempo, ela falava assim, a pílula não é contraceptiva. Contraceptiva é quem usa a pílula. Você vai dizer que uma faca mata alguém? Faca mata? Você deixar ela na mesa, ela mata alguém? Não, não mata. Ela mata se alguém pegar e usar. É a mesma coisa os métodos contraceptivos. Eles não previnem, não. Eles não evitam a concepção. Quem evita é quem está tomando, que não quer, né? Eu que estou evitando. É como um aborto. Quando a gente pensa no aborto, o aborto ele não é o ato de abortar. Não, isso já é um assassinato. O aborto acontece antes na minha cabeça, quando eu decido abortar. Porque quando você vê em filme, isso é uma coisa que, quando a gente se dá conta, quando eu me dei conta disso, foi um troço dentro de mim. Porque eu estava vendo um filme, e aí eles estavam, aquele filme de caça, né, de avião de caça, e aí ele falou assim, vamos abortar a missão. E aí eles continuaram indo e foram decidindo, né, já tinham decidido abortar, e depois voltaram. Eu falei, uai, olha que interessante. Então, na verdade, o aborto é quando eu decido dar fim àquela vida. Na verdade, quando eu dou fim a ela, isso já é um assassinato. O aborto já aconteceu antes. Então, na verdade, quando a gente fala em descriminalização, então a gente está descriminalizando um assassino. E não uma mulher que aborta. Né? Então, a ideia da contracepção está muito mais na nossa cabeça do que nos instrumentos que a gente usa, tá? Então, ela é um desejo muito antigo, né? Enfim, pode passar, Breno. Bom, aqui. 1960 foi o boom da pílula. Pode passar. Sonho de liberdade de toda mulher. Olha os cartazes da época. Não, volta. Uma manhã sem preocupação. Imagina, amanhecer sem preocupação. Por quê? Porque isso aqui não me afeta mais, né? Então, as mulheres estavam livres. Auge do feminismo, claro, né? E o boom da pílula. Que é quando a pílula começa a ser muito mais do que um contraceptivo, ela começa a ser um símbolo de liberdade da mulher. A mulher diz, agora eu posso tanto quanto os homens. Por quê? Porque eles têm relação sexual e nada atrapalha eles. Eles não vão ter que ficar fora do trabalho, não vão perder a oportunidade de emprego por causa disso. E as mulheres, porque ficam grávidas, perdem a oportunidade de emprego, têm empregos piores, e são Não, agora a gente está igual. Então, a pílula veio com essa mentalidade, né? Pode passar. Pode também?
Aí. Métodos contraceptivos. Nós temos métodos contraceptivos de barreira, hormonais, químicos. Pode ir indo. Isso. Mais. É isso. Aí, tá bom. Químicos e cirúrgicos. Métodos contraceptivos de barreira, preservativo, né? E diafragma. Os hormonais, nós temos os hormônios injetados de várias maneiras, seja por pílula, seja por adesivo, seja por injeção, seja por... Não lembro agora, gente, o nome do negócio, mas é um negocinho que introduz dentro da pele, assim. Por espermicida, pomada, espuma e vários outros. Os químicos, a gente tem aí o DIU, né, que é o mais famoso hoje. Então, tá uma divulgação do DIU louca. DIU hormonal, cobre, agora tem até o cobre prata, que é mais seguro e menos invasivo do que o cobre. Então, está cada vez mais a tecnologia, né, chegando aí. E os cirúrgicos, que na verdade não são contraceptivos, mas eles são esterilizantes, né? Eles esterilizam, então não é só contraceptivo. Eles simplesmente findam, né? Com a possibilidade de gerar vida ali. Pode passar. O que a igreja diz a respeito dos contraceptivos? Tais métodos abrem um caminho amplo e fácil à infidelidade conjugal e à degradação da imoralidade. O homem, habituando-se às práticas anticoncepcionais, acaba por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não como companheira amada. Isso é Papa Paulo VI que diz lá na Humana Vita, tá? Então, quando o casal adere aos métodos contraceptivos, é isso que ele está fazendo. Está abrindo um caminho amplo e fácil à infidelidade conjugal, deixando-se somente ser conduzido pelos instintos, chegando à imoralidade. Porque eu estou preocupada somente com o prazer daquela relação. Não estou preocupado, não quero viver uma troca e uma doação de verdade. Porque usar contraceptivo, gente, é assim, ó. A relação sexual pensa lá no unitivo, né? Eu me dou inteiramente ao outro. Isso compõe a relação, uma doação total. Quando eu tenho uma relação sexual à base de contraceptivo, o que eu estou dizendo? Olha, eu estou te dando uma parte de mim, porque a minha fertilidade eu não vou te dar. Isso não é uma entrega total. Já estou chegando aqui. Isso não é uma entrega total. Não é uma doação inteira de si, entende? Então, como que eu vou, dentro do casamento, ter uma relação inteira com o meu esposo, se eu estou usando um meio contraceptivo artificial? Não estou dando inteiro. Não estou dando tudo de mim para o outro. E nem recebendo tudo dele para mim. Aí, pode ser. São João Paulo II, familiares consortes, para os casais. Esse aqui, maravilhoso, tá? Isso aqui é livrinho de cabeceira, de pesquisa, de consulta, de tudo. Papa João Paulo II fala nele: a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória à do não se doar ao outro. Não só a recusa positiva de abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, o chamado totalidade, né? Então, quando eu uso contraceptivo, significa que eu não estou vivendo uma entrega total ao outro. Estou lidando com a mentira braba, né? E isso afeta muito a relação. Realmente, eu atendo casais que sofrem consequências por anos de uso de contraceptivos, porque se tornou uma relação quase que doentia. Pode passar. Contracepção artificial, então, que eu falei, né? As pílulas, elas vão além da contracepção. Elas constroem uma mentalidade egoísta, né? Muito egoísta, uma sexualidade instintiva,
Falta domínio, falta paciência, falta respeito, falta cumplicidade quando eu uso contraceptivo. Pode passar. E aí a gente vem com o planejamento natural. Tá bom. Não, ele falou que eu tinha 5 minutos. 2 agora. Eu tenho 2 minutos. Planejamento natural. Planejamento natural. Então, passa, só para eu pegar o que a igreja diz. Aqui. Catecismo. Os métodos de regulação da natalidade, baseado na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos, estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Então, a gente volta lá no planejamento familiar, tá? Então, o que a igreja permite? Métodos naturais. Por quê? Óbvio. Porque se eu estou vivendo um método natural, eu estou planejando a minha família com os meus motivos justos, mas eu estou aberto à vida. Eu não estou colocando barreiras que impeçam a vida de vir por Deus. Tá bom? Então, os métodos naturais, eles são permitidos, lícitos, para que a gente viva. Existem vários. O mais comum, por ser o mais eficaz, é o método de ovulação Billings, que nasceu na década de 1953, na Austrália. Nasceu o método Billings. Na década de 70, ele foi atestado como um método científico. O método Billings não é o método da igreja. Que a gente, é o método da igreja. Não, não é da igreja, ele é da ciência. Ele nasceu na comunidade científica. A igreja adotou por quê? Porque ele é um método eficaz que ajuda no planejamento natural da família. Os casais podem viver a renovação do amor, podem viver a abertura à vida e podem ser eficazes no planejamento natural. Tá bom, gente? Acabou o nosso tempo. Na próxima eu peço mais 1 hora.